Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, dando continuidade na explicação do módulo 29, nós, na aula passada, estudamos sobre as orações reduzidas e desenvolvidas, mas nós, vamos dizer assim, passeamos um pouco por todas elas e conseguimos chegar na oração subordinada substantiva. Claro que trabalhando dentro da perspectiva das orações reduzidas e das orações desenvolvidas. Então, nós daremos continuidade a partir daqui, quando ele coloca, olha só, com os verbos deixar, mandar, fazer, ver, sentir e ouvir, perceber também, ocorre um tipo interessante de oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo, conforme vocês podem verificar nesses exemplos abaixo. Observe: deixe-me repousar, mandei-o sair, ouve-o gritar. Então, vocês observam que aqui todos os verbos estão na estrutura de forma nominal de infinitivo. Então, percebe-se que, de fato, todas as orações são reduzidas de infinitivo. Professor, nessa ocasião, eu posso colocá-las em desenvolvidas? Pode perfeitamente. Mandei que repousasse, mandei que saísse, ouvi que gritasse. Então, eu adicionei a conjunção e eu também modifiquei o verbo. Ele não ficou em nenhuma das formas nominais, nem gerúndio, nem particípio, nem infinitivo. Nos casos acima, as orações destacadas são todas objetivas diretas reduzidas de infinitivo, conforme eu expliquei para vocês. E os pronomes oblíquos atuam todos como sujeito dos infinitivos verbais. Essa é a única situação da língua portuguesa em que um único pronome oblíquo pode atuar como sujeito. Para perceber melhor o que ocorre, vamos transformar as orações reduzidas em orações desenvolvidas. Então, olha aqui um outro formato, tá? Deixe que eu repouse. Então, eu fiz a transformação também. Em alguns exemplos, vocês vão observar que existem dois tipos de desenvolvidas ou três. Isso vai depender muito do estilo de como é que vai se fixar toda a estrutura frasal. Mandei que eles repousassem. Então, olha aí uma outra possibilidade. Ouvi ele gritar, tá? Neste caso aqui é objeto direto mesmo, apesar de terminar em gritar. Porque lembrem-se aí do modo subjuntivo quando ele trabalha na perspectiva de futuro, tá? Aqui, ó, então, essa estrutura aqui vai ficar pautada em cima aí da questão do subjuntivo. Formas das orações subordinadas adjetivas. As orações adjetivas podem se apresentar sob a forma desenvolvida ou reduzida, assim como a substantiva. Compare estes dois períodos. Ele contava histórias que arrepiavam os mais corajosos. Nessa estrutura aqui, nós temos uma estrutura desenvolvida. Veio com a conjunção e o verbo não se encontra em nenhuma das formas nominais. Na de baixo, eu tenho o mesmo exemplo, só que agora ele está em um formato reduzido. Ele contava histórias de arrepiar os mais corajosos. Então, retirei a minha conjunção, a conjunção da frase, e coloquei o verbo em um formato de infinitivo, tá? Aqui, desenvolvida e aqui, reduzida. As duas são orações subordinadas adjetivas. Na cidade, viam-se pessoas que caminhavam para o trabalho. Aqui também nós temos uma estrutura desenvolvida de oração subordinada adjetiva e na de baixo, na cidade, viam-se pessoas caminhando para o trabalho. Neste caso aqui, nós não estamos mais falando de reduzida de infinitivo. Pelo formato e pelo término aqui da flexão verbal, nós percebemos que ela é reduzida de gerúndio, porque agora nós temos a terminação MDO. Leu atentamente o contrato redigido pelos advogados. Neste caso aqui, continua sendo reduzida, só que agora é uma reduzida de particípio, tá?
Então, nós temos aqui para fixar, ficar melhor o entendimento de vocês, nós temos aqui a forma desenvolvida, iniciada por pronome relativo, no caso da oração subordinada adjetiva, com o verbo flexionado, tá? E quando eu for passar para reduzida, sem pronome relativo, conforme vocês visualizaram no exemplo anterior, e com o verbo ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, tá? Então, é preciso estar atento aí a todas essas modalidades, tanto desenvolvidas quanto reduzidas. Orações subordinadas adverbiais reduzidas. Nós já vimos as substantivas reduzidas, nós já vimos as adjetivas reduzidas, agora é a vez das adverbiais. As orações adverbiais, em geral, vêm precedidas de preposição. As proporcionais e as comparativas são sempre desenvolvidas, ou seja, nessas duas aqui, vocês não vão poder fazer a reduzida delas, tá? Não há consecutiva, comparativa e final reduzida de gerúndio. Então, nós temos um rol de informações. Essas informações, vamos dizer assim, que são as exceções de todo esse processo de redução das orações. E aí ele continua com um exemplo. As orações reduzidas de gerúndio serão quase sempre adverbiais, raramente adjetivas ou substantivas. Exemplo, descobrindo a rua, localizei a casa do ator. Nós temos a oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio e nós temos a oração principal. Por que é reduzida de gerúndio? Olha o término do verbo. Não há também a estrutura da conjunção. Percebendo a má vontade do vendedor, deixei de comprar o tecido. Nós temos uma oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio, com o verbo percebendo, e nós temos aqui a oração principal. Lembrem-se que em nenhuma das três modalidades, nem substantiva, nem adjetiva, nem adverbial, nós trabalharemos com a mudança da oração principal. Ela sempre permanecerá igual. A mudança ocorrerá na oração subordinada em se tratando dos verbos e das conjunções. Você poderá mudar de opinião lendo esse livro. Então, vocês podem perceber, pode vir primeiro, pode vir segundo. O importante é realmente obedecer todas as caracterizações da adverbial, da adjetiva e também da substantiva, certo? Orações reduzidas de particípio. As orações reduzidas de particípio serão sempre adverbiais ou adjetivas, nunca substantivas. Então, nós temos sempre informações importantes, sempre exceções que precisam ser respeitadas porque são regras, tá? Então, isso também facilita até mesmo para que vocês possam classificar corretamente. O gás natural importado, distribuído no país, não atende a todos. Observem a caracterização da adjetiva, verifique o verbo, em qual situação de forma nominal ele se encontra, se é gerúndio, se é particípio ou se é infinitivo. Recebemos carne congelada, vinda do exterior. Então, aqui, nesta oração, veio no meio, tá? Vocês sabem que aí é uma explicação. E neste outro exemplo, veio no final. Então, vocês precisam estar atentos para que vocês, de fato, consigam retirar corretamente a oração subordinada, seja ela em qualquer uma das três classificações gerais. Depois, vocês vão causando o afunilamento, fazendo a classificação dentro do rol pertencente a cada uma das orações subordinadas. Lembrem que na substantiva, vocês têm 6 classificações. Na adjetiva, vocês têm 2 classificações e na adverbial, vocês possuem 9 classificações. Então, é necessário que vocês estejam atentos, retirem todas as dúvidas, para que vocês não causem confusão na hora de retirar, na hora de classificar, na hora de elencar toda a construção oracional, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima.